Boa noite. Nessa noite de sábado, nós vamos falar de um tema que é muito importante. O tema Mudando a Sociedade com Jesus. É um tema que fala como Jesus muda, né? A sociedade muda através da salvação, da certeza que Jesus Cristo liberta o homem do jugo, do pecado, muda a sociedade, com Jesus na sociedade. Essa mudança vem pela sociedade através de Jesus Cristo. Então, a palavra hoje é essa, que quando você encontra Jesus, você encontra uma mudança, mudando a sociedade com Jesus. Então, há uma mudança, uma transformação na sociedade quando a pessoa encontra a salvação em Jesus. Então, é um tema que fala sobre salvação. Salvação ou transformação. Porque o homem, quando ele quer mudar na sociedade, ele pode dar do jeito que ele tiver. Jesus disse, venha como está. Então, o homem tem... Jesus deu uma oportunidade de o homem reconhecer seu pecado e, através da palavra, ele poder encontrar Cristo. Então, viver na sociedade liberto, com a libertação. Então, o tema hoje é um tema que traz para a sociedade uma tranquilidade, uma confiança, uma esperança de mudança. Isso é que nós estamos falando sempre, batendo sempre, Jesus na sociedade, Jesus muda a sociedade, Jesus muda a pessoa na sociedade. Uma pessoa que vive numa sociedade, eu deixo uma pergunta, essa pessoa muda? Essa é a pergunta. Se ele encontrar com Jesus, há uma mudança. Então ele vai viver no meio de uma sociedade, como eu tenho visto essa semana, tenho acompanhado casos que a pessoa encontrou Jesus e a vida dele está sendo transformada. Então nós estamos falando que Jesus, ele transforma a sociedade, ele muda o caráter na sociedade. Então, a palavra de Deus, ela nos traz uma confiança, uma certeza que Jesus muda. Será que você, hoje, você tem algo para ser mudado? Você vive numa sociedade, vive no seu trabalho, vive na sua família, você trabalha. Então, se você deixar Jesus entrar no teu coração, na tua vida, claramente vai haver uma mudança. Porque Jesus ele não entra de fora, não. Ele entra, sai de dentro, a mudança sai de dentro para fora. Não estou falando de roupa, não estou falando que quando você conhece a verdade, nasce de novo, você praticamente vive uma vida de mudança. E essa mudança, ela vem através... A Bíblia, ela diz de mudança. Ela fala de mudança. Não importa o que você é, o que você faça. Mas Jesus, ele fala sobre mudança. Então, nós vamos ler uma palavra aqui, justamente, eu faço seu comentário. Eu queria dizer bem claro, você foi mudado através do Espírito Santo de Deus na sociedade, ou você dá um bom testemunho de vida. Porque quando você aceita Jesus, você vai passar agora a falar outro linguajar. E a Bíblia diz que nós passamos a ter outros tipos de conversa. Tudo aquilo, a Bíblia diz que a velha criatura, ela é sepultada, ela é enterrada. Então, nós podemos encontrar Jesus, né,
abraçar a salvação em Jesus Cristo. Então, isso é a certeza que Jesus muda a sociedade. Quando uma pessoa encontra Jesus, Jesus entra no meio da sociedade. O homem vive em sociedade ou comunidade. Então, essa é a Jesus. Quem está falando aqui é o pastor que todo mundo conhece. Hoje é um tema mudando a sociedade. Jesus pode, eu pergunto a você, Jesus pode mudar uma sociedade? Essa é a pergunta. Eu pergunto para você, como é o meio que nós vivemos hoje? Nós, se formos falar o meio que nós vivemos, de corrupção, nós estamos sempre vendo roubo, nós estamos vendo pessoas, violência, criança rápido, nós estamos vendo falar muito em dinheiro e falar muito em outras coisas. Mas falar que Jesus muda a sociedade é difícil. Então, nós abraçamos Jesus. Faça seu comentário, faça. Então, a palavra de Deus, ela deixa bem clara. Se o Filho for liberta, verdadeiramente sereis livres. Então, nós temos uma visão de uma sociedade que nós vivemos. Essa sociedade pode ter mudança? Pode. Mudança a qual Jesus pode dar em nosso meio. Jesus muda. A pessoa, quando entra para um tempo de uma igreja, ela vive dentro em comunidade com uma igreja, é membro de uma igreja, tem que haver uma mudança. A Bíblia fala que nós que estamos servindo a Jesus temos que dar um bom testemunho de vida, passar para alguém algo diferente, uma mudança. Quando a palavra diz que no nosso falar tem que haver mudança, é porque a sociedade, ela observa a gente. Então, a palavra hoje é essa, que você pode ser transformado em Jesus. Jesus pode mudar o seu caráter. Já fazemos aqui muitas palavras, já fizemos com pessoas, temas que Jesus, falamos da mulher, falamos da pessoa que vive numa vida totalmente com dependência química. Então, hoje nós estamos falando sobre transformação, sobre mudança de hábito, mudança que você só encontra através de um, que é Jesus Cristo. Então, Jesus, quando entra na vida do homem, ele entra para mudar. Não adianta. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mudança. Nós estamos falando de mudança dentro de uma sociedade. Mudança a qual você pode encontrar através de Jesus. Mas homens de Deus foram tudo mudado quando encontraram com Cristo Jesus. E essa mudança veio através da pessoa, para que a pessoa possa ter uma vida de prazer, de alegria, porque quando você está no mundo, você vive num universo cheio de problemas. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele pode mudar, pode transformar. Então, a palavra hoje, nós vamos ler aqui em João, livro de João. Livro de João, aonde Jesus disse, João 14, verso 21, diz assim: aquele que tem o meu mandamento, os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também amarei e manifestarei a ele.
Disse-lhe Judas, não é Iscariote, onde procede o Senhor? Quem está a manifestação de ter a nós não é ao mundo? Primeiramente, Judas fazendo uma pergunta a Jesus. Então, se nós conhecemos quem é Jesus, certamente Deus se chama Criador, Jesus é o Redentor, ou que vem para mudar a sociedade. Primeiramente, qual hábito que nós temos, o brasileiro tem? São hábitos que muitas das vezes que as pessoas estão tão envolvidas, a Bíblia diz, com um pecado, né? Com a vida que leva, esquece de uma coisa, que o homem é filho do pecado. A Bíblia diz que Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando Davi fala que nós temos certeza que quando você nasce de uma mulher, você é gerado do amor de um homem e de uma mulher. Então, você nasce pecado natural. Então, transformação. Quando cresce, as coisas vão aumentando, cada um vai crescendo, tem um ensinamento, mas o ensinamento hoje é você, dentro de uma sociedade, vamos dar exemplo. Se você estiver num lugar agora, você que é cristão ou você que não é, você pode colocar um cristão e uma pessoa que ainda não abraçou a fé ainda. Você vai ver qual deles há uma diferença. Olha, observa a transformação de um para outro. Quando você olha uma pessoa escolhida, estou falando da pessoa escolhida, chamado por Deus. Então, a Bíblia aqui, ela fala, Jesus falando, né? Aquele que tem meus mandamentos, que guarda o mandamento de Deus. A Bíblia fala que são mandamentos, mas se resume em 2. Amará a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Então, mudança. Dentro para fora. Coração, mente. Muitas das vezes existe uma batalha que a pessoa... uma batalha na mente que você passa, que você muitas das vezes não percebe. São pensamentos negativos. Tem vezes que muitas das vezes o Satanás ele joga na mente do homem pensamento impuro. A mente é impura. A mente do homem ela tem uma facilidade de ser impura. Mas Jesus muda essa mente quando ele entra na vida do homem. Então, a certeza, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é amado. É amado. Que maravilha, né? Quando nós falamos do amor. Falamos de uma pessoa que tem uma chance de transformação. A sociedade. O que a sociedade, vamos falar. Nós estamos falando de você, quando vive numa sociedade. Vamos mudando a sociedade. Vamos dar exemplo. O que a sociedade abandona, Jesus recebe. O que uma sociedade reprova, Jesus ele recebe. Muitas das vezes a pessoa fala assim, o homem, que fulano não tem jeito, o que ele faz. Começa a colocar palavras como se fosse um juiz. Mas se o próprio Jesus disse aqui na palavra dele, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Né? Então Jesus está dizendo bem claro, aquele que vem a ele não vai lançar fora, porque o Senhor está dando chance da sociedade. Ele na sociedade tem um caráter, tem um convívio de transformação, e aquilo que ele fez no passado, muitas das vezes é falar do passado. Muitas das vezes tem pessoas que jogam assim, fulano fez isso, fez aquilo, e agora entrou para a igreja, agora é crente.
crente até o diabo é. Mas nós estamos falando de um cristão que faz a diferença, mudando uma sociedade. Aonde eu vivo, o que eu faço, o que eles me observam. Um certo dia eu vim para casa, uma pessoa que estava bebendo, me parou na rua, eu estava de gravata, eu estava normal, e aquela pessoa parou, me chamou de pastor, sem eu conhecer, pastor. E eu olhei, você é pastor. Olhei para ela, eu não conhecia. Então, a maneira de a pessoa olhar, de nos colocar perante a sociedade, é que essa que eu estou falando é a mudança. Se eu for uma pessoa que não vou mudar, eu quero mudar, como diz a palavra. Jesus diz, se você crê, vai participar da glória de Deus. Mudando uma sociedade. Mudando o seu hábito dentro de uma sociedade. Você é trabalhador, você é trabalhadora. Você que ainda não abraçou a fé, não aceitou Jesus Cristo, mas Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer entrar no teu ser. Mas a Bíblia fala que precisa você fazer um gesto nobre. Jesus quer mudar você dentro de uma sociedade, lapidar você no meio da sociedade. Muitas das vezes, tem pessoa que fala assim, ó, crente não pode ir à praia, crente não pode ir a uma festa, crente não pode ir a um casamento onde tem bebida, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer. Não é que o crente não pode fazer. O crente, ele é diferente. Aonde ele estiver, ele tem que dar um testemunho de vida. Se ele vai numa festa, num churrasco, tem bebida, ele tem que fazer a diferença. Mudando, alguém vai estar observando essa pessoa. Observação, eu coloco aqui uma observação. Mudando uma sociedade. Será que eu dar uma sociedade ou a sociedade me muda? Então, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o amado pelo meu Pai. Quer dizer, Jesus está dizendo, se eu, no meu coração, a Bíblia diz assim, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, mudando a sociedade não é uma coisa fácil, mudar pessoas não é fácil. Lapidar pessoas, maneira de falar, maneira de agir, de se comportar, não é fácil. Só quem pode entrar dentro dessa pessoa, só tem um. É o que nós estamos falando, é Jesus. Hoje, quando você entra numa igreja para pregar para alguém, para falar de Jesus, é uma responsabilidade. Eu ali estou dentro de uma responsabilidade de levar para muitas pessoas uma mudança dentro de uma sociedade. A igreja é uma sociedade. Eu trabalhando é uma sociedade, eu lido com pessoas. Então, tem pessoas que podem mudar. Se ele quiser, ele vai mudar. Não interessa o que ele faça. Quando a sociedade, eu observo que a sociedade hoje, uma pessoa, o pecado dele, não interessa o pecado dele. Se Jesus perdoou o pecado daquela mulher pecadora, por que Jesus não vai transformar, não vai mudar um homem que tem vícios, um homem que muitas das vezes briga, é violento, dentro de uma sociedade que nós vivemos? Jesus muda. Mudança dentro de uma sociedade. Então, hoje nós estamos falando que Jesus é o Salvador. Jesus é o que transforma a vida, é o Jesus que leva à sociedade um conhecimento de vida. Eu, na minha vida, eu tenho que ter uma transformação, eu tenho que ter
uma confiança mútua que Jesus transformou a minha vida. Não importa se você fuma, o que você faça. Importa que nessa noite você está ouvindo uma palavra de vida. Jesus mudando a sociedade, ou mudando uma sociedade. Nós temos muita coisa para falar. Então, essas coisas que nós falamos hoje primeiramente, buscando o mandamento de Deus para que viva. Amós diz assim: buscai o Senhor e vivei. Também Amós disse assim também: não andarão dois juntos se não tiver acordo. Aí eu lembro, sempre falo quando eu prego, andando dois juntos é complicado. É complicado, tá? É complicado quando a palavra diz aqui, que nós lemos, Jesus dizendo: aquele que tem o mandamento do meu Pai os guarda, esse é amado, ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Também amarei e me manifestarei. Então, Amós, ele fala bem claro assim: não andarão dois juntos se não tiver acordo. Muitas das vezes eu falo assim: se você não tem uma responsabilidade, vamos dar exemplo. Você fala assim: eu estou na igreja, mas eu estou fraco. Mas você pode ficar forte. Você pode ter uma mudança de vida. Tem pessoas que estão dentro da igreja, às vezes, infelizmente ainda não estão libertas. Fuma um cigarro, bebe, ou faz coisas que às vezes as pessoas falam assim: fulano não tem jeito sim. Se você buscar para o teu marido, para o teu filho, essa mudança que nós estamos falando, ele pode mudar uma sociedade, pode mudar numa sociedade. Então, a palavra de Deus hoje é um esclarecimento, que você vive dentro de uma sociedade, mudando uma sociedade. Uma sociedade pode ser sócio, pode ser uma pessoa que trabalha com outro, mas eu estou falando de mudança de pessoas, né? Nós estamos mudando, através da live, nós queremos levar um conhecimento de paz para as pessoas que estão aflitas, pessoas que muitas das vezes acham que não há esperança para ele. Se não há esperança de mudança, sim, tem esperança. Se você, muitas das vezes, a pessoa diz que ama a Deus e não ama seu irmão, está em pecado. Primeiramente, você tem que amar, a Bíblia diz que eu tenho que amar meu irmão para depois Deus estar em cima também. Quando eu amo meu irmão, eu estou amando aquele que me gerou também, que é Deus. Então, a Bíblia fala sobre isso. Aquele que amar, que ama meu Pai, a mim também. Então, quer dizer, é um acordo. Quer dizer, não andarão dois juntos. Então, o Pai e o Filho andam juntos. E o Espírito Santo também, na terceira pessoa. Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas vou enviar a terceira pessoa, que é o Consolador. E o Consolador, quando entra na vida do homem, ele faz o homem mudar na sociedade, mudando uma sociedade. Então, você pode encontrar, dentro desses minutos, nessa coisa, mudando. Jesus entrando no teu coração agora. Se você está... nós tivemos um culto agora, há pouco. E eu aprendi uma coisa que hoje. Teve pessoas que saíram daqui mudando. Ainda que nós aceitamos Jesus, estamos na igreja, mas nós precisamos mudar uma sociedade. Mudar na sociedade. Então me manifestarei a eles. Jesus dizendo que vai se manifestar nessa sociedade hoje, atuais, hoje. Hoje nós vivemos uma sociedade, né? Nós vivemos momentos atuais que nós estamos, hoje eu estava falando sobre a volta de Jesus Cristo.
Então, nós estamos falando que Jesus, quando entra numa sociedade, ele entra para mudar, ele entra para transformar, ele entra transformando a sociedade. Então, a Bíblia diz assim, Jesus entrou em cidade. Quando tive esse tema, eu me lembrei de uma coisa, que quando Jesus entrou em Jerusalém, e a palavra de Jesus foi para Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então, Jesus, ele se comove, né? Jesus Cristo, ele manda que o homem venha abraçar a fé. Nós estamos vivendo uns dias que o homem precisa ter essa mudança, mudando a sociedade. O pastor muda a sociedade? Não. Mas a palavra de Deus muda. A palavra de Deus diz: se conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do pecado, da mentira, do engano. Jesus muda. Pode ser aonde você estiver, o que você estiver fazendo. Jesus entra dentro do ônibus, Jesus entra dentro de um botequim, Jesus entra onde tem escolhido, Jesus entra. Muitas das vezes, nós vemos pessoa passar o folhetinho, esse aqui, ó, de evangelização. Aqui está, iremos nós. Para onde iremos nós? Então, quando você passa no lugar e vê alguém entregando esse folheto, essa pessoa que lê esse folheto, ele pode mudar uma sociedade, esse folheto, porque é a palavra de Deus. Pedro disse a Jesus, o homem experiente da fé, convidando como o Senhor já habita bastante tempo. Havia, então quer dizer, aqui fala de Pedro. Às vezes eu falo, eu tiro na palavra, eu fico me lembrando de Filipe. Quando Filipe pergunta a Jesus, onde está o Pai? Aí Jesus responde a ele, já tem andado comigo bastante tempo, não conhece o Pai? Às vezes você está dentro de uma igreja, não é conhecer, você muitas das vezes já viu pessoas que estão dentro da igreja e não crê na salvação dele. Eu estou em dúvida da minha salvação. Porque não lê a palavra. A Bíblia diz que Jesus mudou cidade. A Bíblia diz que Jesus mudou atitude. A Bíblia diz, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aquele que não se fazer de uma criança, não ter, se você não tiver uma inocência, o homem adulto, ele tem que ter uma inocência, ele tem que ter uma transparência de criança. Às vezes, uma atitude tão assim, que a pessoa não observa. Às vezes, a pessoa cresce, esquece que um dia ele foi criança e começa a amadurecer, mas amadurecer de uma coisa, mas amadurecimento também deixando um lado de criança para um lado adolescente, um lado jovem, mas dentro dele existe a palavra de Deus, o Espírito que faz ele tornar uma criança. Então, mudar. O homem não pode mudar a sociedade, mas Jesus Cristo pode mudar a sociedade. O convívio teu, o convívio que a palavra de Deus traz para você, que quando você convive em comunidade dentro de uma igreja, você vive numa comunidade, se você é católico, não importa, você vive com pessoas mudando a sociedade com Jesus. Já está falando. Você pode fazer seu comentário. Jesus pode entrar na vida de um ser humano. Essa semana aconteceu tanta coisa boa, tantas coisas maravilhosas, né? Orando, abraçando, vi pessoas de um dia para a noite se transformando, vi mente de uma pessoa se transformando, e eu estou até assim, como diz a palavra, nós ficamos assim surpreendidos com o que Jesus faz. A pessoa, ela conheceu através de uma oração. O que a oração faz?
mudando uma sociedade com Jesus. A pessoa encontrou nela mesmo o querer dela. O querer da pessoa fez ela se transformar. É muito bom quando você pede oração para alguém e diz que alguém está precisando de oração, e alguém falou para mim, fulano, olha, vai ligar para você, pastor, uma pessoa que precisa de oração. A pessoa, quando ora para uma pessoa, ele está sedento, ele está com sede da palavra de Deus. É isso que tem que manar da vida numa sociedade, é manar a água da palavra. A Bíblia diz que aquela mulher foi tirar água e a palavra diz que aquela mulher, Jesus estava sentado e aquela mulher chegou com seu cântaro d'água e Jesus disse para ela, mulher, me dá de beber. E a mulher disse assim, como pode ser tu, judeu, me pedir água? Ela questionou Jesus, falou, por quê? Você me pede água, você sabe que os judeus não se dá com o samaritano? Há uma divisão cá no poço de Jacó. Quantas vezes nós, dentro de uma sociedade, nós vemos famílias se denigrir, se destruir por causa de uma propriedade, por causa de uma herança, por causa de algo que é tão, irmão, que passa. A Bíblia diz que você pode juntar de tesouro na terra. Então, Jesus quebra a droga maligna, o hábito maligno. Jesus destrói. Então, a Bíblia nos fala, a Bíblia diz que Jesus transforma uma sociedade com Jesus. Com Jesus, a sociedade, ela anda. Sem Jesus, não pode fazer nada. Nós vemos que pessoas que encontraram Jesus, que a família é devoto ou faz parte de uma nova herança, que é co-herdeiro. Essa pessoa, estamos falando de vidas, nós estamos falando não simplesmente de um projeto, nós estamos falando de um projeto de salvação ou uma mudança de vida. E nós estamos falando que mudança numa sociedade com Jesus, ela muda. Você pode ver, quando entrou, Deus mandou que Jonas fosse a Nínive pregar. Quando Abraão falou Deus falou para Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão chegou com jeitinho e disse, Senhor, tu vai destruir o justo com o ímpio? Nós não usamos muito a palavra impiedade, quer dizer, ímpio quer dizer impiedade, homem impiedoso, que é um homem sem amor, homem frio, homem sem caráter. A pessoa, não estou falando do homem natural, estou falando do homem em geral. Não é só o homem, não, caráter. Quando você cria um filho com caráter para mudar a sociedade. Você cria um filho dentro de uma escola, para ir para uma escola, para ele mudar, ele ser mudado. Muitas das vezes a criança vai para uma escola, vai viver em comunidade com os amiguinhos, vai viver conversando, um jovem, um adolescente. Se ele não for trabalhado em casa, se ele não for uma pessoa de boa índole, ele não pode mudar uma sociedade. Se a pessoa, nós abraçamos a fé em Jesus Cristo, e a palavra diz que aquela mulher chegou e disse para Jesus, quantas pessoas hoje nós vemos em anúncio, pessoas agredindo pessoas. Às vezes eu fico assim meio, Jesus, meu Deus, aonde nós estamos chegando? Um irmão destruir outro irmão,
um filho matar o pai por causa de herança, ou um filho levar a matar. Então, essa sociedade precisa de Jesus. Não, pobre, rico, não existe lá no céu, não existe. Jesus disse para aquele homem, para aquele jovem rico, de qualidade, vende tudo que tem e siga-me. Jesus diz assim, dá tudo o que você tem e depois me siga. Aquele jovem diz assim, olhou, ficou triste, porque o coração estava preso no dinheiro. Então, mudando uma sociedade, não é você ter, vamos dizer, pessoas que têm dinheiro, mas são humildes. Tem pessoas que não têm, não são. Então, mudando uma sociedade é mudando, Deus mudando uma sociedade. Deus que vai mudar uma sociedade. Essa sociedade que nós vivemos, Deus é que vai mudar. Então, o nosso tema hoje é um tema que eu pergunto a você, qual é o que você tem visto nos dias atuais, o dia de hoje? Você tem visto pessoa sendo mudado, você tem visto pessoas fazer a diferença, você faz a diferença onde você mora, você faz viver. Então, mudando uma sociedade é viver com Jesus dentro de uma sociedade. Eu não vou pegar um copo de bebida ou um cigarrinho para fumar, porque meu amigo fumou, ou meu amigo fez outras coisas erradas, eu vou também fazer. Não. A Bíblia diz que Deus deu livre-arbítrio ao homem escolher, ou bem ou mal. Então, quem planta também colhe. Quem colhe também já plantou. Então, nós estamos falando de mudanças. Jesus muda uma sociedade. Então, hoje nós aprendemos o quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Então, irmão, é difícil falar de mudança. Quando você fala de mudança, não é mudança facial, fazer uma cirurgia, não é você mudar os seus olhos, mudar a sua orelha, mudar o seu queixo, mudar... Estou falando de uma mudança de dentro para fora. É você saber que Deus está aí, se inscreva aí também no nosso Conversando com o Pastor Semar, no YouTube. Então, toda essa mudança que Deus tem feito mudança na minha vida diferente, eu nem esperava. Nosso tweet aí também, está aí o nosso tweet. Acompanhe o nosso blog também, porque nós precisamos levar pessoas, que nós estamos trazendo aqui pessoas que vivem numa sociedade, mas eles são pessoas maduras, pessoas que servem ao Senhor. Nós não vamos trazer aqui pessoas... eu tenho recebido comentário sobre a live até de mudança química. Pessoas até passando um para o outro, é isso mesmo, passam um para o outro. Né? E passam para outra, também com a nossa irmã Nanine, com a sua mãe. São pessoas que estão fazendo diferença aqui. São pessoas dignas, são pessoas corretas com a sua vida. Então, isso que nós estamos falando, elas vivem em sociedade, mudando a sociedade. Eles fazem essa diferença. Deus nos trouxe aqui para fazer a diferença. Não é para que julgue, para condene, não. É pelo contrário. Nós queremos ver a pessoa dentro de uma sociedade com Jesus, mudando uma sociedade. É levando a palavra de amor, de transformação de vidas. Então, nós estamos aqui para falar da suprema palavra de Deus. Da Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade vos libertará. É como se tiver uma corrente, presa numa corrente, escravo. Porque quando a pessoa não tem Jesus, ele é como um escravo.
Ele é escravizado pelo seu próprio vício, pelo aquilo que ele faz. Então, Jesus entra, quebra o jugo, quebra o pecado, quebra a corrente, quebra o elo e faz você uma nova criatura. Então, essa palavra hoje é mudando a sociedade. Você crer. Nós estamos vendo tantos dias, estamos nos dias finais. Vamos falar de um homem que profetizou dentro de um vale que Deus mandou, Ezequiel. Quando nós estamos aqui, nós estamos profetizando bem, que você seja um homem cheio de felicidade, cheio de amor, cheio de bênçãos na sua vida. Quem sabe você, Raba Shurikantaraio, que você remanchou vesnaio. Quem sabe você hoje você está desempregado e o Senhor pode mudar a sua vida. Quem sabe hoje você pensou em destruir a tua vida e você não tem mais, você dirá, eu não tenho mais jeito, mas eu quero dizer que tudo tem jeito com Jesus. Jesus entra dentro de uma sociedade, faz mudança, faz vida se mudar, faz vida querer alabachóvia, e eu quero dizer que hoje é dia de salvação. Raijo Manassui de Canto. Rabassub, a Bíblia diz, vale mais um pouco que tem o justo. Então, o que nós temos paz, Ramanduri Cantarebe. Então, eu estou falando aqui de mudança. Mudando a sociedade. Então, nós estamos hoje trazendo uma palavra de mudança, uma palavra de esperança. A Bíblia diz assim, não sou eu que estou dizendo, não. A Bíblia diz que muitas das vezes, onde nós lemos aqui essa palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Essa palavra está ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, é ainda convosco. Jesus dizendo, essa é a palavra que eu estou dando, não é minha, é do Pai. Então, o Pai que me enviou para transformar a sua vida. Jesus disse, não te deixarei órfão. Jesus, olha como Jesus está preocupado com a sociedade. Então, aqui, diz assim, vós já está limpo pela palavra que tenho dito. João 15, verso 3. Deus amou o mundo de tal maneira que tem o seu Filho unigênito, para que todo nele creia não pereça, mas tenha vida. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você seja destruído. Deus quer que você tenha uma vida de bênção, uma vida abençoada. Essa palavra de transformação. Nós, faça o seu pedido de oração, né? Nós estamos alegres porque muitas coisas têm acontecido através dessa palavra que a Bíblia diz. Eu tenho vivido aqui, essa palavra. Tenho procurado viver na palavra. Então, você que quer hoje servir a Jesus e não tem força, você que está dentro de um templo, não tem força para ficar de pé, ligue para nós, ligue para mim. Não estou pedindo para você ligar para um homem natural, não. Estou pedindo para você ligar para uma pessoa que pode passar esperança para você através da Bíblia, diz. Então, a Bíblia diz isso, não sou eu que digo, não. E a Bíblia diz assim, se alguém permanecer em mim, a minha palavra pedir na voz, pedir tudo quanto quiser, pois será feito. Então, Jesus ele tem dito, aqui, tudo quando pedir ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Olha só. Você hoje está conversando, você está ouvindo o pastor Simar. Essa porta que Deus abre é para você
Estou aqui, tem um blog, tem um tweet. Deixa lá o seu comentário lá. Se você tem algo para comentar, você fala, deixa seu comentário. Então, hoje nós dependemos, a Bíblia diz que nós não somos, nós vivemos, a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros. Tema, mudando uma sociedade. Né? Mudança. Então, nós hoje falamos disso, falamos sobre Jesus, mudando uma sociedade com Jesus. Então, a Bíblia, ela traz um respaldo bíblico. Jesus dizendo, né, um respaldo, não meu, que você pode, através de Jesus, mudar uma sociedade. Se a Bíblia estiver em você, a palavra de Deus estiver na sua vida, pedir tanto quanto quiser, pois será feito. Então, você pode mudar, pode fazer uma diferença. Então, a gente temos uma esperança daquele que vem do alto, que é Jesus. Então, mudando essa sociedade. Se eu for falar o que eu tenho visto dentro de uma sociedade, coisas boas, ruins, tem. Mas é aí onde a gente entra com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus transforma. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele entra na vida do ser humano, ele transforma multamente. Né? Você que está afastado de Deus, que se afastou por alguma coisa que você não aguentou, Jesus, ele muda a tua vida também. Você está afastado de Deus, você está afastado das coisas de Deus, mas Deus não se afastou de você. Deus nunca esqueceu de você, você que esqueceu de Deus. Das coisas que você fazia, você era um pastor, você era uma missionária, você era um obreiro na casa do Senhor, você era um membro, de membro você passou a ser escravo. E a Bíblia diz que tudo tem jeito. Amém? Então, hoje nós queremos que você venha ter dentro de uma sociedade uma confiança. Hoje o homem não confia, já ando, eu tenho observado as pessoas na rua, muito ainda mais nesse tempo que nós vivemos de coronavírus, as pessoas já andam desconfiadas, as pessoas já andam assustadas, andam com medo, fica assim, porque daqui a pouco sai uma bala, daqui a pouco as pessoas estão assustadas com o que estão vivendo. Aí entra a palavra mudando a sociedade. Meu Deus, quantas pessoas eu vejo com medo de levar um tiro, de ser atropelado. Medo de tantas coisas, mas se tiver Deus na tua vida, vamos dar exemplo nessa época que nós vivemos de quarentena, quantas coisas nós vemos ou vivemos, ainda estamos no meio de uma quarentena, ainda precisamos, até o ano que vem, mas eu posso fazer este ano que vem, ser hoje ou amanhã, porque eu posso estar dentro de mudando a sociedade. Você vê falar assim, fulano roubou, cicano fez isso, é isso que você só liga a televisão, você só vê coisas que você muitas das vezes, quando você liga, você ainda fica enjoado de ver. Um quer ser melhor do que o outro. Vamos mudar, mas com Jesus. Vamos deixar a sociedade ser mudada por Jesus? Quando eu falo de Jesus, eu quero deixar Jesus mudar a sociedade que nós vivemos. Nosso Senado precisa ter uma mudança com homens que levam a palavra que a Bíblia diz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Esse ano que nós entramos, já entramos num ano meio difícil. Já entramos num ano de aperto. Quantas pessoas ficou desesperada? Quantos desceram à sepultura? Pessoas que pegaram a doença, outros dizem assim, eu tenho medo. Quando você tem Jesus, você não tem que ter medo, não. Você tem que ter uma vigilância. Então, hoje, nós vivemos uma vida com Jesus, mas Jesus quer mudar. Nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. A graça se resumiu na lei. Jesus não veio para trazer paz, veio trazer espada. Jesus veio não para trazer espada, para trazer a paz, quem não tem. Então, hoje nós falamos sobre isso, temas, para você entender que Jesus, ele não despreza você. Tabu quem quebra é Jesus. Vidas quem entra é Jesus. Mudando a sociedade com Jesus. Então, mudar alguém, eu posso criar um filho, mas não posso mudar ele. Eu posso dar um ensino, mas o caráter dele, quem forma, é os pais, sim, ensinando. Ele vai crescendo com um caráter trabalhado. E amanhã ele vai ser um bom filho, uma boa filha, uma boa esposa. Um bom filho é um bom esposo. Hoje a nossa sociedade está vivendo um momento de confrontos familiar, porque a família ela é o pilar de uma sociedade. Então, hoje, nós estamos falando de mudança. Hoje, eu quero te dizer que Jesus pode fazer, basta você querer. Nessa noite, nós queremos você hoje mudado por Jesus. Eu queria fazer uma pergunta, você que está aí, nosso Twitter, está aí a nossa live. Eu quero perguntar a você, o que você tem visto nesses dias que nós estamos fazendo a live? O que essa live tem sido para você? O que essa live tem mudado em você? É isso que eu quero saber de você. Fala, manda aí, faz a sua parte. Pastor, obrigado. Eu vou agradecer Deus na minha igreja pela sua vida. Né? Faça o seu comentário. O que essas lives têm trazido para você? Um conforto, uma esperança? Porque quando a gente fala aqui, eu não sou teólogo, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa que vivo de experiência com Deus, eu vivo da que a Bíblia diz para mim. Eu não vivo o que os outros falam, eu vivo daquilo que a Bíblia fala para mim. Eu não sou manipulado pela pessoa, porque o homem pode manipular o outro homem, mas Jesus quebra isso. Então, mudando uma sociedade, né, um homem ser manipulado pelo outro homem. Então, nós vivemos um tempo de graça, de fé, de esperança. Então, faça o seu comentário. O que você acha? O que essas lives têm representado para você? Nós já estamos terminando, né, a live. Faça o seu comentário para a gente orar. Põe seu nome de oração. Porque hoje, Jesus quer Então, nós queremos que você faça você escreva aí o que você aprendeu. Amém? Quero
dizer uma coisa, que eu quero também agradecer, né? Também os nossos irmãos, nossas irmãs, famílias que têm nos acompanhado, visto a nossa sinceridade nessa live. Quero agradecer você, meu amado pastor, meu irmão. Quero agradecer você, você que tem acompanhado a nossa live. Nossa live está aí disponível aí, se você quiser. Lá eu creio que você vai passar lá para me ouvir. Entra lá no nosso Facebook lá, acompanha. Se você não acompanhou as lives passadas, tá lá para você ouvir. Pra você, se alguém está passando por alguma situação química, vai lá, leva, mostra, dá para ele a live, porque nós vamos ter outra, vamos chamar nosso irmão para poder falar, concluir mais a nossa dependência química, Eduardo, né? Nós vamos fazer outro convite a ele. Eu creio que ele vai voltar. Eduardo Veronese. Você pode, o tweet dele está aí. Você pode ou então entrar em contato com ele diretamente, que ele vai, eu creio que você, que ele se sentiu maravilhado com o nosso convite, e a nossa irmã Nanine, a nossa irmã France, Passo. Então, são pessoas que eu falei aqui. Quero também agradecer a família que acompanha. Então, nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Já amanhã é o primeiro dia da semana. Faça seu pedido de oração. Entra aí no Facebook, conversando com o pastor Simar. E certamente Deus tem uma palavra para você, uma resposta para você. Então vamos orar. Senhor Deus, querido eterno Pai, graça te dou, ó Deus, por essa noite de sábado, Senhor, a qual, Deus, nós estamos, Senhor, agradecido por estar aqui, Senhor, falando de Ti, falando de uma sociedade, como a palavra, como o tema diz, mudando uma sociedade, ó Deus, contigo. Senhor, queremos pedir, agradecer por tudo que Tu tem feito e por tudo que Tu vai fazer. Senhor, seja conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Quero desejar aí os irmãos, nossa igreja já está o nosso a Assembleia de Deus, Jardim Catarina, você que mora nessa redondeza, tem cultos, nossos cultos. É terça pela manhã, consagração de irmã, de 9 às 11. Nosso culto à noite é de 6 às 8, não está muito de 6 às 8. Nossa sexta-feira também tem culto de 6 às 8. Nosso domingo também de 6 às 8. Por causa da coronavírus, ainda nós estamos nos protegendo. Temos nossa festa também da igreja, que é dia 26, agora desse mês, que vai pregar o pastor Ivan Cordeiro, que vai estar levando a palavra. Então, contato aí, pastor Simar da Costa, você entra aí no meu tweet e você vai receber a tua... Amém? Eu quero desejar uma semana maravilhosa com Deus. E eu quero desejar ao Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e dê a paz e uma boa noite de descanso. Terça-feira estaremos aqui, em nome de Jesus. Amém.